Marcos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 15 do Evangelho de Marcos, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e preparando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens e os anjos os serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela oportunidade de juntos, ó Deus, olharmos para o Rei do Rei e olharmos para a cruz do Rei. Obrigado por essa noite, ó Deus, começarmos a preparar os nossos caminhos. Obrigado por voltarmos, ó Deus, a nossa mente e as nossas atenções para a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que na medida que formos caminhando, ó Deus, entrando por dentro desse Evangelho, nós possamos ouvir claramente a Sua mensagem, possamos ouvir claramente a Sua direção, orientação e caminho para a nossa alma. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite. Assim nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez a primeira pergunta que nós podemos fazer quando olhamos para esse Evangelho, a pergunta é: quem foi o autor desse Evangelho? Apesar de ter sido o Espírito Santo que inspirou esse jovem rapaz ou jovem homem, ele também escreveu através da inspiração de Deus. E a pergunta é: quem foi Marcos ou João Marcos? Alguns escritos ou alguns relatos da história da Bíblia, alguns pais da igreja cristã, chamado um deles Papias, ele diz que esse João Marcos ou Marcos, ele foi um dos que andaram com Pedro, que escreveu as memórias de Pedro naquilo que Pedro viveu com Jesus. Marcos foi um dos copiadores das histórias que Pedro contava sobre a pessoa de Jesus. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito interessante, muito diferente dos outros evangelhos. Ele não começa com a história de Jesus,
ele não começa com a genealogia de Jesus. Marcos não está preocupado em contar a origem de Jesus, mas os seus feitos. Talvez a sua pergunta nessa noite seja: por que isso? Porque Marcos tinha um público-alvo. Marcos está escrevendo esse evangelho para uma região romana. E os romanos, eles não se pegavam aos detalhes, eles queriam informações bem concisas, rápidas. Por isso que quando você lê o evangelho de Marcos, você parece que está vendo cenas sendo mudadas rapidamente. Não é por menos que Marcos vai usar sempre a expressão imediatamente, tão logo, naquela ocasião, porque Marcos está mostrando o quanto Jesus ele era prático, o quanto ele estava em ação durante o seu ministério. Marcos também foi escrito mais ou menos no ano 60, próximo do ano 70 depois de Cristo, e como eu falei, a sua audiência não era só para judeus daquela época, era uma audiência também para os gentios, principalmente os romanos. Então a intenção de Marcos é apresentar quem é esse Jesus. A outra intenção de Marcos para responder os questionamentos é: quem é esse Jesus que era tido como rei dos judeus, mas morreu numa cruz? Para os romanos isso era algo impossível. Como um rei, ele pode se rebaixar ao ponto de morrer numa cruz. Como um rei, ele pode trazer sobre ele sofrimento e não ser altamente proclamado. Então o evangelho de Marcos é uma resposta para anunciar um rei, um senhor que morreu, que antes foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então esse é o panorama do evangelho de Marcos. Bem, como nós lemos aqui no versículo 1, Marcos ele começa a apresentar esse Cristo dizendo: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que era o evangelho para o romano? A palavra evangelho estava relacionada a boas novas. Toda a sociedade grega e romana daquela época, quando ela queria anunciar algo novo, algo que estava para acontecer, algum acontecimento, seja ele político ou social, eles usavam a expressão boas novas, que era conhecida como o Evangelho. Quando os romanos queriam falar sobre o imperador César, arautos iam para a praça pública e começavam a dizer: venham ouvir as boas novas do imperador César. Venham ouvir o evangelho do imperador César. A palavra evangelho, a palavra boas novas, estava relacionado a um acontecimento que viria a se dar através de um mecanismo político ou social. Os gregos, quando ouviam, daqui a alguns dias será proclamada as boas novas sobre o imperador, eles sabiam que tudo aquilo que seria falado sobre o imperador da época, que era César. Marcos ele começa a apresentar a pessoa de Jesus Cristo através de umas boas novas, através de um evangelho, não que viria anunciar notícias de um grande imperador, de um grande conquistador, de um homem que subjugava outros povos como o imperador César, mas essas boas novas viria sobre aquele que é o Filho de Deus, não nascido de um homem como um imperador, não uma pessoa mortal que teve o seu começo e haveria de ter o seu fim, mas esse evangelho, o princípio do evangelho, era o princípio do evangelho de Cristo Jesus. O primeiro versículo
desse evangelho é tanto o título do livro como o resumo do seu conteúdo. Ele traz a sua mensagem central, que as boas novas é a pessoa de Jesus. E quem é esse Jesus? É o Filho de Deus. A parte mais importante do evangelho não é o que nós devemos fazer, o que nós devemos pensar, mas a parte mais importante do evangelho é que Deus fez alguma coisa por nós. Deus trouxe a boa notícia. Deus anunciou o evangelho. Deus preparou uma boa notícia para cada um de nós, que viria ao mundo aquele que é o Filho de Deus. O evangelho está centralizado na pessoa de Jesus Cristo. O conteúdo do evangelho não é bênçãos, não é carro, não são casas, não são coisas que nós podemos conquistar nesse mundo. O princípio do evangelho, ele proclama a vida de Jesus, a obra de Jesus, a sua morte e ressurreição. Por isso Marcos começa o seu evangelho dizendo isso. O princípio do evangelho de Jesus Cristo. Quem é esse Jesus Cristo? Ele diz: ele é o Filho de Deus. Ele não é qualquer pessoa. Ele não é mais um curandeiro. Ele não é mais uma pessoa que aparece para fazer boas obras. Esse que está sendo anunciado, ele é o Filho de Deus. E a pergunta era: quem é esse Filho de Deus? Quem é esse que Marcos está apresentando como o princípio de todas as coisas? Quem é esse que Marcos anuncia como um imperador, trazendo boas novas sobre ele? Quem é esse que aparece na plenitude dos tempos para marcar uma humanidade? Será que pessoas estavam aguardando por ele? Marcos agora, ele traz o relato da expectativa do Velho Testamento. Versículos 2 ao 3 diz assim: conforme está escrito no profeta o quê? Isaías. E o que estava escrito? Enviarei o quê? À tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para quem? Para ele. Geralmente, meus irmãos, quando nós temos uma boa notícia, uma novidade, as pessoas não esperam por isso. Quando alguém diz para você: olha, eu tenho uma excelente notícia para te dar, eu tenho algo muito bom para te falar, eu tenho uma novidade para te dizer, certamente nós não sabemos o que essa pessoa irá nos dizer. Só que aqui Marcos, ele diz que esse que é o princípio do evangelho, esse que é a verdade ou a verdadeira boas novas, esse que é o Filho de Deus, ele não era uma pessoa não esperada, ele não era uma pessoa que iria aparecer do nada, mas era uma pessoa que o Antigo Testamento, os profetas, eles já tinham proclamado sobre essa pessoa de Cristo. E o que Marcos faz? Ele cita dois profetas. Ele cita Malaquias, capítulo 3, versículo 1, e ele cita também Isaías, capítulo 40, versículo 3. O evangelho, a pessoa de Cristo, não era um plano B, não era algo que Deus estava fazendo e não deu certo, deixa eu enviar Jesus. A pessoa de Cristo já era esperada. O Filho de Deus já batia forte no coração de cada judeu daquela época. Agostinho, um dos pais da igreja, um dos teólogos da igreja, ele dizia: o Velho Testamento é revelado no Novo e o Novo está contido no Velho. Os profetas tinham falado
a respeito dessas boas novas. Havia um anseio no coração do povo. O princípio do Evangelho era esperado. Não eram umas boas novas que ninguém conhecia, mas era algo que pessoas estavam contando no dedo. Marcos cita Isaías, pois ele quer a audiência que ela venha se lembrar das grandes profecias sobre o Rei dos Reis. Capítulo 1, versículos 4 ao 8, o texto diz assim: assim surgiu quem? João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem. Qual era a mensagem de João? Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Quem é esse? Quem é essa figura que agora aparece? Marcos já tinha falado sobre as boas novas, sobre o Evangelho. Marcos já tinha falado que essas boas novas, o Evangelho, ardia sobre o coração dos profetas. Ele cita Malaquias, ele cita Isaías. Agora ele fala sobre uma pessoa. Ele diz: assim surgiu João. A pergunta é: quem é esse João? Quem é essa pessoa que surge como mais uma testemunha do Evangelho? Quem é essa pessoa que surge para testemunhar sobre a pessoa de Cristo, que é as boas novas, que é o Evangelho? Se nós olharmos para Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Malaquias vai dizer que João, ele era um dos últimos profetas da antiga aliança. Ele era o arauto que vinha trazer a direção para o povo, dizer: arrependam-se dos seus maus caminhos, endireite os seus caminhos, pois o Rei da Glória está chegando. João, como um pregador do Antigo Testamento, ele anuncia a sua incapacidade de salvar pessoas. Ele diz no versículo 7, pois depois de mim virá um que é mais poderoso do que o quê? Do que eu. Apesar de João apresentar a pessoa de Cristo, dizer: olha, preparem os seus caminhos, essa é a boa notícia, pois aquele que vem julgar todos, ele está vindo com poder, com glória, mas ele é maior do que eu. Apesar do que eu estou proclamando, trazer arrependimento sobre o coração desses que estão ouvindo, esse que vem antes de mim, ele é mais poderoso. Versículo 8, Marcos diz: eu os batizo com água, falando sobre a pessoa de João. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o quê? Com o Espírito Santo. Que tipo de batismo João praticava? Marcos, ele diz no versículo 4, que o batismo de João era para o arrependimento. O batismo de João era para que pessoas confessassem os seus pecados e se arrependessem dos seus caminhos. Mas o batismo de Jesus era um batismo para a salvação. Isso aponta para o quê? O que isso quer dizer? Que nós só somos salvos quando nós nos submetemos ao Evangelho. Só somos salvos quando nós nos submetemos às boas notícias que estão em Cristo Jesus. Nós não somos salvos por um copo d'água, nós não somos salvos
por uma espada de São Jorge, nós não somos salvos pelo saquinho de sal grosso, nós somos salvos quando nós nos submetemos às boas notícias, ao Evangelho que fala sobre a pessoa de Cristo, que é o Filho de Deus. Apesar de João saber qual era a sua função, de preparar o caminho para o rei como um arauto que anunciava a vinda de um grande imperador, João sabia que ele estava preparando o caminho para que aqueles pudessem se render a Jesus, mas João diz: eu não sou a solução do caminho. Eu batizo com água, mas haverá ele virá e nos batizará com o quê? O Espírito Santo. Não é o falar em línguas, não é a experiência da plenitude do Espírito, mas esse batismo com o Espírito Santo que João proclama que Jesus daria, é o ato da nossa conversão. O que muda o nosso coração é quando o Espírito nos convence da justiça, do juízo e do pecado. E quando isso pode acontecer? Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos as boas notícias, quando nós ouvimos sobre a pessoa de Cristo, aquele que é o Filho de Deus, aquele que é esperado na plenitude dos tempos, aquele que os profetas dos seus corações ansiavam pela sua manifestação. Nós não somos salvos porque fizemos parte de uma corrente. Nós não somos salvos em Cristo Jesus porque nós participamos de algo muito interessante da igreja. Nós somos salvos porque nós nos rendemos ao Evangelho de Deus, que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. Versículos 9 ao 11. Marcos diz: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz dizendo: Tu és o meu filho amado, de ti o que? Me agrada. Versículo 9. Marcos diz: naquela ocasião. A pergunta é: que ocasião era essa? Tudo que foi dito do versículo 1 ao 8. No mesmo momento em que Marcos, ou então que Jesus aparece, que João está anunciando a pessoa de Cristo, no mesmo momento quando João ele começa a praticar o batismo para o arrependimento, na medida que pessoas iam confessando, naquele exato momento aparece a pessoa de Cristo. E o interessante que o texto diz: naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. A pergunta é: como Jesus, sendo filho de Deus, qual a necessidade dele se submeter ao batismo de João? Se João já tinha falado que viria um depois dele que era mais poderoso do que ele. Por que Jesus ele se submete ao batismo de João? Nós teremos que recorrer a Mateus capítulo 3. Se você puder voltar algumas folhinhas. Mateus capítulo 3, versículo 13, para nós entendermos por que Jesus se submete ao batismo de João, uma vez que João diz: bem, haverá de vir alguém mais poderoso do que eu. Eu batizo na água, mas esse batiza no Espírito. Mateus capítulo 3, versículo 13 diz assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por quem? Por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser
Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Marcos não relata isso, mas imagina a cena. Jesus está indo de encontro a João. João estava praticando um batismo para o arrependimento e confissão dos pecados. Aquele que estava se submetendo a João para ser batizado para arrependimento e confissão de pecados, nunca tinha pecado. E não tinha pecado para se confessar. Então, quando João vê aquilo, ele pergunta: olha, eu que deveria ser batizado por você, e tu vens a mim pedindo para que eu te batize? Qual é a resposta de Jesus no versículo 15? Respondeu Jesus: deixe assim, por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir o quê? Toda a justiça. E João fez o quê? João concordou. A pergunta é: para que cumprisse que tipo de justiça? Porque Jesus tinha que ser batizado por João? Não sei se os irmãos conseguiram perceber esse mecanismo do Evangelho de João. De Marcos. Marcos relata que João estava batizando para o quê? Arrependimento e perdão dos pecados. De repente, o Filho de Deus, o Evangelho, as boas notícias, se apresenta para ele e diz: olha, convém que você me batize. E João olha para Jesus e diz: não, muito pelo contrário. Quem é pecador aqui sou eu. Quem precisa de ser batizado sou eu por você. E Jesus diz: não, convém que você me batize para que a justiça seja cumprida. Se o batismo de João era para perdão de pecados e arrependimento e confissão, o que é que Jesus estava fazendo ali? Assumindo em nosso lugar a nossa humanidade caída. Como diz em Isaías 53, o servo sofredor, ele tomou sobre si o quê? As nossas dores, as nossas acusações, os nossos pecados. Jesus estava se mostrando como um rei, mas que tomava o nosso lugar, um rei que se coloca no lugar de pecadores, um rei que, mesmo não sendo pecador, se faz pecador para assumir o juízo de Deus sobre a sua vida. É por isso que Mateus relata essa fala de Jesus: convém que toda a justiça seja o quê? Realizada. E o interessante, voltando lá em Marcos, capítulo 1, quando Jesus ele é batizado, acontece algo que nenhum judeu nunca tinha visto, nenhum romano nunca tinha visto. O texto diz que os céus se abrem. Mateus diz que o céu se rasgou de alto a baixo. Quando isso acontece, surge uma imagem de uma pomba representando o Espírito Santo descendo sobre a pessoa de Jesus, e uma voz, talvez uma voz tão forte que todos ouviram naquele lugar, dizendo: tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Imagina a cena: um rio chamado Jordão, João batizando pessoas na medida que ele anuncia, que ele preparava o caminho para o Senhor, para o Senhor das boas notícias. Pessoas chegavam até João e João ia imergindo pessoas e tirando pessoas. Daqui a pouco o próprio Evangelho se apresenta a João. A própria boa notícia se apresenta a João. João diz: olha,
não tenho mérito para fazer isso, eu que deveria ser batizado por você. E Jesus: não, convém que isso aconteça para que a justiça se cumpra, para que eu tome o lugar daqueles que são pecadores, daqueles que precisam de perdão. E João vai, batiza Jesus. Quando tira Jesus da água, o céu se abre. Uma pomba repousa sobre os ombros de Jesus, e uma voz do alto confirma quem é esse que está sendo anunciado. Deus diz: tu és o meu filho amado, de ti o que? Me agrada. Agora pense comigo, se isso não tivesse acontecido, talvez pessoas olhassem para Jesus e dissessem: mais um que João o quê? Batizou. Mas o próprio Pai, o próprio Espírito, a Trindade está confirmando quem é esse Jesus, que de fato ele é o princípio do Evangelho, ele é as boas novas, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que os profetas esperavam, ele é aquele que o próprio Deus confirma como Filho amado. Não era qualquer notícia que os romanos estavam ouvindo e lendo, não era qualquer fábula, mas era uma verdade. O próprio Deus anuncia o seu Filho, anuncia o Evangelho, as boas novas. O que é as boas novas? É a proclamação de Jesus sobre as nossas vidas, de Deus ter enviado o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Essa é as boas novas. Esse é o Evangelho. Versículo 12, Marcos diz que logo após o Espírito fez o quê? O impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o quê? O serviam. Marcos não nos dá detalhes dessa tentação, como Lucas e Mateus nos relata, mas assim como os demais eventos, não podemos deixar de ver essa conexão tão clara com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se você for lembrar, se você já leu o livro de Êxodo, Moisés ele fica 40 dias no deserto. Logo quando ele tem um embate com o egípcio, ele foge para o deserto e fica 40 dias. Não sei se você lembra também no livro de Reis, quando Elias, ele tem um embate com a mulher de Acabe, que ela diz que quer tirar a vida dele, cortando a cabeça. O que ele faz? Ele foge 40 dias e fica no deserto. Nós vamos ver também o povo de Israel, quando ele está saindo do Egito, ele fica 40 anos aonde? No deserto. Talvez Marcos queira nos dizer alguma coisa com isso, apresentando a tentação de Jesus, talvez apresentando um novo êxodo, de um Deus que se faz homem, se coloca no nosso lugar, se submete a um batismo de confissão e de perdão de pecados, de um Deus que é capaz de levar sobre ele a nossa condenação para nos trazer um novo êxodo, para nos tirar de um lugar onde pessoas estejam presas ao Senhor desse mundo. Por isso que Paulo vai dizer: e ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Como é que isso pode acontecer? Isso só pode acontecer quando nós nos submetemos à palavra de Deus. Marcos não relata como foi essa tentação, mas Mateus diz que Jesus foi tentado na sua fraqueza. Se você já leu os evangelhos, Mateus e Lucas, você vai lembrar que Jesus ele é tentado para transformar pedra em quê? Em pão. Jesus é tentado a subir
ao alto de um pináculo e se lançar. Jesus é tentado a adorar Satanás, e todo momento da sua tentação, como é que ele vence essa tentação? Proclamando o Evangelho. Ele diz: não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Marcos está nos mostrando algo. Marcos está dizendo que só há solução para a humanidade caída quando ela se rende ao Evangelho, às boas novas, ao anúncio desse Senhor que é o Filho de Deus, que não é qualquer pessoa. Versículos 14 e 15, o texto diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando o quê? As boas novas de Deus. Eu não sei se você percebeu que do versículo 1 ao versículo 13, Jesus não diz ai. Mas depois, quando ele passa pela experiência do batismo e da tentação, Marcos diz que ele saiu pela região da Galileia proclamando o quê? As boas novas. Não é qualquer coisa que atrai o homem a Deus. Não são as nossas histórias ou as nossas experiências muito bem contadas. Não é aquilo que Deus fez por nós. Mas o que atrai o homem a Deus, o que faz com que ele se convença que ele é um pecador miserável, que precisa da graça de Deus, são as boas novas. O texto diz isso bem claro. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. E o que dizia as boas novas de Deus? O tempo é chegado. Talvez você tenha entrado nessa noite, nesse lugar, dizendo: ainda tenho tempo para isso. Talvez ainda tenha mais alguns anos para decidir. Eu ainda tenho muita oportunidade para gozar a minha vida, como se fosse cristão uma coisa horrível. Eu ainda tenho bastante tempo para celebrar as minhas conquistas. Eu ainda tenho bastante tempo para usufruir o que eu conquistei a penas duras, com muito suor no rosto. Para que decidir por Jesus agora? Para que me redimir diante dele? Para que reconhecer que eu sou um pecador, que preciso de perdão dos pecados, como todos nós precisamos? A proclamação de Jesus foi: as boas novas chegaram. E se as boas novas chegaram, o tempo também é chegado. O tempo de quê, irmãos? O tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados. O tempo de reconhecermos que sem Jesus nós não somos nada. Que podemos ter muita coisa nesse mundo, mas essas coisas certamente um dia acabarão. Que certamente aquilo que eu tenho hoje será trocado por uma outra coisa, e isso não sustentará a nossa vida. Como o próprio Jesus diz em Mateus: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? O que adianta o homem juntar tesouros nessa terra e não juntar tesouros nos céus? Marcos, ele começa a apresentar esse Jesus, que é o Jesus das boas novas, das boas notícias, do bom evangelho. Que o homem está perdido em seus pecados, na sua maneira de viver distante de Deus, mas que há solução em Cristo Jesus. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo de todo aquele que quer se render a esse reino. Não é um reino comprado. Você não precisa de pagar 100,
R$1.000. Você não precisa de fazer uma campanha financeira para receber esse reino. Esse reino é dado gratuitamente. Essa é as boas notícias. O tempo é chegado, o Senhor, o Rei dos Reis, se fez presente. Quanto vale isso? É de graça. É de graça. Basta você se render ao Senhor desse reino. Basta você se arrepender e crer nessa boa notícia. Basta você submeter o seu coração e reconhecer que o que você precisa é muito mais do que um bem material, mas o que você precisa é ter alguém para que ele te leve à vida eterna com ele. Essa é a boa notícia. Arrependam-se. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Creia no Evangelho. Eu gostaria nessa noite de fazer algumas aplicações de tudo isso que nós vimos resumidamente. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer é a seguinte: Marcos nos revela a essência das boas novas, que é Cristo, o Filho de Deus. Sem esta linda doutrina, não teremos nada de concreto debaixo dos nossos pés. Você pode ter muita coisa, isso não é pecado nenhum. Você pode ter conquistado grandes coisas, isso não é pecado nenhum. Mas todas essas coisas não servem de base para a sua existência. Todas essas coisas não servem de alicerce para a sua continuidade de vida. Sabe por quê? Porque os nossos corações são fracos e os nossos pecados são muitos. Precisamos de nos arrepender. Nós precisamos de um Redentor que seja capaz de salvar completamente as nossas vidas e trazer sobre nós liberdade. Talvez você diga: mas pastor, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu realizo o que está no meu coração, eu permito que o meu coração me guie pelos desejos da minha alma. Eu sou livre. Será que realmente somos livres vivendo assim? Será que somos tão livres sendo incapazes de dizer não para aquilo que talvez esteja nos destruindo por dentro? Será que somos tão livres sem que tenhamos a capacidade de refrear os nossos impulsos? Nós precisamos de um Redentor que seja capaz de salvar completamente e nos libertar. Nós temos esse Salvador em Jesus Cristo. Ele é as boas novas. Por isso ele diz: o tempo é chegado. Arrependam-se, creiam nas boas novas. Segunda coisa, as boas novas não é fruto de um plano frustrado, um plano B. Jesus não entrou no mundo por acaso, nem de modo próprio. A sua vinda foi prometida pelos profetas, foi preparada pelo próprio Deus. Jesus está em todo o Antigo Testamento. Ele mesmo disse que são as Escrituras que testemunham ao seu respeito. As boas novas não é algo que nós estávamos esperando. Bem, o que Deus vai nos dizer? As boas novas já eram esperadas de um Deus que enviou o seu Filho, que morreu no nosso lugar, que foi crucificado, morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Essas são as boas novas. Se um Deus morreu e ressuscitou, você pode crer nesse Deus. Você pode crer nesse Deus. Terceira coisa, não há boas notícias, não há evangelho para aqueles que permanecem em seus pecados. A boa notícia não pode chegar num coração que não se renda ao evangelho.
A boa notícia não pode chegar no coração naquele que é subjugado pelo pecado. Deus nos salva do pecado e não no pecado. Por isso devemos estar atentos, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Por isso, cada um que ouve essa mensagem deve se arrepender e crer nessa mensagem, e que Deus nos abençoe nessa noite.